Shalom a todos vocês. Esse é o canal Fiel ao Nome, canal Walter. Mais uma vez estou aqui com vocês para meditar no livro de Gênesis, no capítulo 3, capítulo 3 e o versículo 8. Vamos a meditar nesse versículo que fala assim: ouvindo o homem a sua mulher, e os passos de Yahweh, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, e esconderam-se da presença de Yahweh entre as árvores do jardim. Pesados nesse canal, alguém poderia fazer uma pergunta sobre esse versículo, e porque realmente expressa no interior uma dúvida por causa da presença de Yahweh. Então poderia perguntar como Adão e Eva poderia sair da presença de Yahweh. Como poderia sair da presença de Yahweh? Muito bem. É uma pergunta que quase todo mundo para um pouco a pensar e fica em dúvida. Porque na realidade, Yahweh, ele é espírito, chamado de Ruá na Bíblia hebraica. E o homem, na verdade, ele não tem como se esconder da presença. Mas quando uma pessoa erra e ele fica cheio de temor, e por causa do temor, porque é um sentimento de culpa, ele então começa a ficar com medo. Se você nunca sofreu medo de nada, é porque muitas vezes nada te fez você sentir medo. Consciência tranquila, nada veio te ameaçar para você ter medo. Mas quando a pessoa erra, ele sente medo por causa da acusação de alguma coisa. Isso é uma prova de sentimento de alma. É uma prova que a pessoa tem sentimento. Porque ele tem alma, tem espírito e corpo. Quando a pessoa começa a perceber nessa situação, é porque alguma coisa despertou nele. No caso de Adão e a Eva, eles tinham motivo de ter medo, porque na realidade viveram em paz todo o tempo. E quando uma pessoa vive em paz, ele não tem nada que temer. Então, isso que aconteceu com eles nunca tinha acontecido. Mas surgiu esse medo no interior, pois é um sentimento de culpa. Sentiu culpado por ter errado.
Claro. Aí então, o que acontece? Como o Criador fazia presença com eles diariamente, eles tinham contato com Yahweh, tinham comunhão com Ele, nada era assustador. Quando a pessoa vive em comunhão com alguém, então não tem medo dele. Mas se alguma coisa você errar contra a pessoa, claro que aí começa a entrar o sentimento de culpa. Isso sai de dentro para fora. Porque o homem tem isso. Porque veja que não é como era antes. Veja que eles ficaram assim, né? Como está escrito: ouvindo o homem e sua mulher os passos de Yahweh ao rim, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, e esconderam-se da presença de Yahweh ao rim, entre as árvores do jardim. Então, se o homem vivia em comunhão, antes nunca tinha ficado com esse medo. Você vê que a fraqueza humana é assim, dessa forma. Mas enquanto ele tinha comunhão com Yahweh, ele não sentia isso, não sentia esse temor. Pois sempre o Criador vinha falar com eles. Eles tinham comunhão. E Yahweh sempre estava com eles na viração do dia. Como um pai que cuida do seu filho, está sempre com ele. Na verdade, o homem, Adão e Eva, eram essas crianças, recém-formado. O Criador tinha formado ele naqueles dias. Eles estavam ainda em andamento de começo de vida em cima da terra. Mas eles nunca viram o passo de Yahweh ao rim para poder sentir medo. Para eles era tudo normal. Mas eles já começaram a sentir medo, porque alguma coisa não estava certa. Começaram a sentir isso, se esconderam atrás das folhagens para se cobrir. Então veja só, mas alguém pergunta, mas como pode ser isso? Como pode eles esconder de algo ao rim? Então pergunta. Claro. Ninguém pode se esconder dele. Na Bíblia mostra que é, no caso do Salmo, né, que vemos na Bíblia, no Salmo de Davi, 139, e o versículo 7 até o 10 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Não tem onde esconder de alma, porque ele é espírito. Como o homem vai para esconder do espírito de alma? Não tem. Mas quando falamos de pessoa
culpado, sentindo culpado, aí vem, porque quando o homem está na carne, haja uma divisão. Enquanto o homem está na pureza com Yahweh, ele se sente igual, não tem nada que temer. O homem com imagem e semelhança de Yahweh não vai assustar a ninguém. Ninguém vai sentir assustado, medo, cheio de medo, né? Sentimento acusado, né? Sentindo acusado por alguma coisa, porque a imagem e semelhança dele é igualzinha, não tem como ter medo. Mas no caso deles, eles perderam essa imagem, que era a imagem de Yahweh, né? Uma imagem de pessoa pura, limpa, sem contaminação. Nele não existe contaminação. E o homem se tornou culpado por ter errado contra ele, comendo de um fruto que foi avisado para não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, certamente morrerás. Eles comeram e se sentiram acusados por desobediência, se separaram de Yahweh. Então o homem impuro, desobediente, então está separado. Separou daquilo que é puro, aí já não é a mesma coisa mais. Não é mais a mesma coisa. Você não ficou representando a imagem e semelhança dele. Pelo menos na pureza. Sem contaminação de nada. E Yahweh é puro. Esses homens era puro. O marido e a esposa era puro. Não tinha contaminação nenhuma. Era igualzinho Yahweh, porque não tinha erro. Mas quando eles erraram por desobediência, aí fez uma divisão. Quer dizer, o andar, o visitar deles, como de costume, sempre ali estava entre o jardim, comunicando com os seres casados, novo, Adão e Eva, sua esposa. Agora veja que haja uma separação aí. Aí criou medo. Quer dizer que a presença de Yahweh ali fazia medo. E eles se esconderam por quê? Viram que estava nu. Seus olhos foram abertos, passaram a conhecer Yahweh. Quando eles passaram a conhecer Yahweh, então agora eles viram a diferença. Conhecer Yahweh é assim. Na pureza você sabia que ele era puro. Agora, quando você errou, você ficou conhecendo as duas partes, o bem e o mal. Agora você viu a diferença que tem. Você conheceu o bem e conheceu o mal. Essas duas partes. Então, os olhos foram abertos e viram que alguma coisa diferente. Isso é real. Agora, então, percebeu. Erremos, né? Erremos. Estou nu. E vai se esconder atrás das folhagens para se cobrir a nudez. Então veja aí, esse é o motivo. Então, mas ele não precisava de esconder quando estava como ele, igual a ele, luz.
porque Yahweh é luz. Enquanto ele estava na luz, eles não precisavam de esconder. Agora, na escuridão, haja uma separação, porque você não é mais aquela pessoa que estava antes puro, uma luz brilhante, igual ao Yahweh. É aí que vem o encontro diferente. Onde você está, Adão? Aonde você está, Adão? Então houve uma divisão. Não pôde mais ver um outro por causa da diferença. Luz e treva. Então aí há uma diferença. Onde você está? Agora vê só, assim a gente vê que os outros também escreveram a mesma coisa, os profetas, né, que escreveram também, diz assim: sou eu apenas ao rim de perto, diz Yahweh, não também ao rim de longe? Então, tanto faz você estar perto como estar longe. Para o Criador não faz diferença, ele está em todo lugar. Então, tanto faz perto, está longe, não faz diferença. Mas a separação é por causa do erro, por causa da contaminação. A desobediência faz separação entre luz e treva. Faz separação. As duas não podem combinar porque são luz e trevas. Agora o homem passou a ser uma trevas, deixou a luz. Quando passa a ser escuridão, a divisão está. Já não é mais aquele homem perfeito criado pelo Criador. Então essa aí é a separação. Luz e trevas não tem comunhão. Então o homem perdeu a comunhão. Aí ficou com medo, teve medo de ver os tropélios, os passos dele andar entre os jardins, entre as árvores, né? O vento soprando. Então vem o medo, porque não é mais a mesma coisa. Então teve separação aí. Para ver? Então alguém pode fazer pergunta, mas como ele pode fugir da presença dele? É dessa forma que o homem fuge da presença de Yahweh, quando ele desobedece às normas dadas, ele então passa a ficar separado, fica luz e treva, então está uma divisão. Mas agora você entendendo isso, não age diferença. Você entendendo e acompanhando as regras, servindo ele e honrando ele de acordo com o que ele determinou, então você é luz, está com ele, não tem como ter medo, porque você é a imagem e a semelhança dele, é luz como ele também é luz. Eu vou ficar por aqui, nós meditamos no próximo vídeo. Shalom para vocês, até lá.